Olá, shalom, shalom, queridos, lindos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui compartilhar algo aos vossos corações. Quero falar esse dia sobre o perdão. O perdão é algo extraordinário para as nossas vidas. O perdão, ele destrava as nossas vidas, destrava a vida das pessoas na qual a gente tem alguma mágoa, alguma rixa. O perdão, ele liberta, ele cura, ele sara as feridas, ele sara o nosso interior. Ele quebra as correntes, ele fecha círculos e abre círculos das bênçãos do Senhor, da paz do Senhor dentro de nós. O perdão é algo extraordinário, queridos. Eu mesmo passei por uma fase da minha vida que eu tive que fazer uma análise dentro de mim, parar de olhar para fora e olhar para dentro. Quando a gente é magoado, quando acontece algo com a gente não consegue enxergar algo de Deus naquilo ali, a gente não consegue enxergar o propósito do Senhor naquela dor, naquela perca, naquilo que está acontecendo. E o Senhor, ele faz um propósito em cada área da vida da gente, não importa qual é a estação que nós estamos vivendo. Quando nós deleitamos no Senhor, quando nós confiamos nele, até aquele momento que você está passando difícil, o Senhor vai usar, ele vai apontar para as tuas conquistas, ele vai apontar para o teu propósito. Porque o propósito do Senhor não será frustrado. Ninguém, nem as coisas que vêm sobre a tua vida, as tempestades, a adversidade, vai impedir de você chegar onde Deus quer, porque Deus é Deus e Ele vai te levar. E para falar um pouco sobre perdão, eu gosto muito da história de José. José foi ali o filho de Jacó, o filho ali que Jacó tinha preferência, né? E isso é algo que a gente tem que ter cuidado. A gente não pode mostrar a preferência de um filho para outro, mesmo que aquele seja mais novo. Claro que você tem que ter um cuidado maior pela a criança mais novo, mas você precisa ter um cuidado na qual você tenha sabedoria que não gere ciúmes ou inveja nos outros irmãos, porque você tem que amar todos por igual. Amados, e perdão, amados, não é você sentir, não é um sentimento. Perdão é uma decisão. É você decidir, é você ser inteligente e decidir perdoar. Porque quando você abre a boca, você libera isso, é como se algo começasse a sair de dentro de você, algo ruim. E aquilo que é bom de Deus começa a habitar dentro de nós. E aí Deus vai fazendo, ele vai movendo o teu coração em direção às pessoas que são liberadas, o perdão que você dá, o perdão que você pede. E José, ele passou por uma história muito complicada, uma história na qual os irmãos tinham ciúme de José por ser o filho predileto do pai. E eles tinham ciúme de José porque José já era um homem escolhido por Deus. José já tinha ali seus talentos, já tinha ali um propósito em Deus. Então José começou a compartilhar dos talentos que ele tinha em Deus com os irmãos, falando sobre os sonhos, dos feixes de trigo, que ele ia reinar sobre os irmãos, que os irmãos iam servir ele. Então isso gerou ali nos irmãos um ciúme e um medo diante de José. Então os irmãos começaram a tramar ali uma cilada para José. Mas como Deus já tinha um propósito na vida de José, Deus não permitiu que os irmãos de José o matassem, né? Porque na primeira ali, tentativa eles queriam matar José, né? Mas aí começou um irmão a entrar e dizer não, não sei o que, vamos fazer isso e assim desse jeito. Então eles preferiram ali, deram uma ideia de vender José, porque ia passando ali os mercadores naquela época, e eles decidiram então vender José. E olha tudo que José passou. José foi ali odiado pelos irmãos. José foi jogado em um poço. José passou ali a noite no poço, no escuro. José foi vendido. Imagine a dor dentro de José. Mas José, ele não se voltou contra Deus. José, ele pediu socorro para Deus. Eu quero que todos vocês entendam que quando a gente está passando por uma situação que não é fácil, que só quem está dentro sabe, cada situação que está passando, que eu quero te dizer, não se volte contra Deus. Não acuse Deus, ao contrário, se incline para o Senhor.
se quebrante na presença do Senhor, porque Ele vai fazer uma ação sobrenatural naquilo que você está passando, porque Ele fez na minha vida. No começo eu não entendi, então eu fiquei muito magoada. Eu servindo a Deus, eu fiquei muito arrasada, porque arrancaram dos meus braços o meu filho com 6 anos de idade. E arrancaram com uma história terrível. Sujaram a minha imagem na cidade que eu nem conhecia as pessoas, que eu tinha vindo para uma cidade de outra cidade. Então aprontaram, e quem fez isso foi o meu próprio esposo, na qual eu convivi com ele. Então eu tinha uma vida muito triste, uma história triste com esse homem, de abusos, de traição, de ciúmes doentio. Então chegou um momento que eu não aguentei mais e eu saí de casa e fui construir minha vida com meu filho. Mas chegou um momento que eles arrancaram ele dos meus braços de uma maneira cruel, mentirosa, com coisas terríveis que eu não vou compartilhar aqui agora para não afetar a vida dos meus filhos. Ainda não é o tempo. Mas Deus fez algo extraordinário, porque o ódio dentro de mim cresceu por ele, cresceu pela família dele, cresceu de uma forma muito terrível, que eu cheguei a orar, pedir para o Senhor tirar eles, porque a dor era grande. Mas Deus não faz assim. E o Senhor falou: filha, eu não sou o Senhor, ele não é um assassino. Ele falou para mim. E do jeito que ele amava a mim, ele também amava eles. E o que o Senhor queria era transformar a vida deles, mas eles não compreendiam. E o tempo foi passando, eu fiquei de uma forma que eu não queria nem viver, nem comer, vegetava. E a minha força eu encontrava em Deus. O único lugar que eu não saí foi da presença, foi do lugar no Senhor. Eu continuei em Cristo, porque eu não tinha mais vontade de viver. Eu pedia para o Senhor me tirar, mas o Senhor tinha um propósito da minha vida. Eu ia em lugares para ouvir a voz de Deus, todo lugar que estava. Eu tinha um lugar que eu congregava, mas eu precisava ser alimentada, porque o inimigo se aproveita da tua dor, da situação que você está vivendo, para lançar palavras de morte, para lançar medo, terror. Mas se você se alimentar e buscar socorro, aonde tem palavra de vida, o Senhor vai te socorrer, mesmo que você tenha que se arrastar, mesmo que você tenha que se arrastar. Então o Senhor começou a fazer grandes coisas na minha vida. O Senhor começou a mudar a minha vida. E aí eu ia e recebia oração, as pessoas oravam, e quanto mais a dor vinha, mais eu corria para Cristo. Na minha igreja eu comecei a dançar para o Senhor, sozinha. Eu ia na hora do louvor e dançava, porque era uma forma do meu coração tirar aquela dor de ser curada. Quantas vezes? Fiz vários propósitos de oração, compromisso, me deleitei para o Senhor de forma plena mesmo. E comecei a esperar no Senhor. E deixei essas coisas de mão. Parei de mexer na justiça, parei de mexer em tudo que era lugar. Por quê? Porque eu entendi que tem coisa que é só o Senhor que pode fazer, e Ele fará da forma justa e da forma perfeita. O homem não faz, mas o Senhor faz. O homem sempre faz de uma forminha errada, mas Deus faz da forma certa. E Deus, Ele é bom para fazer muito mais. Então, para não afetar mais a mente do meu filho, porque o pai afetava tanto a mim como afetava a mente dele. Então eu deixei de mão, é como se tudo tivesse se fechado na minha direção. É como se para os olhos das pessoas eu era um monstro e as pessoas não sabiam da verdade. Mas a verdade sempre vem, e a verdade veio no tempo certo, e Deus fez a justiça da forma dele, da forma correta, da forma certa. Deus limpou meu coração, e Deus me fez entender que Ele estava ali me transformando, Ele estava pegando aquela joia que ainda estava sem ser lapidada, que ainda estava cheia de pontas, e quebrando as pontas, porque o Senhor estava me preparando para algo grande. O Senhor estava me preparando para me conhecer o meu chamado, para me despertar no meu chamado, para me entender a minha vocação e os meus talentos nele. E preparando meu coração para
liberar verdadeiramente perdão e ser perdoado, eu mesmo me perdoar e perdoar o meu próximo, independente do que fez. Quando o Senhor quer nos conduzir o perdão, amada, Ele não quer que você procure saber quem errou ou quem não errou, quem está certo ou quem está errado. É você decidir, deixar para trás e perdoar. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu perdoei aquele que me fez mal, eu perdoei a sua família. E eu tive depois o direito, eu tive nas minhas mãos o poder de ter meu filho de volta. E eu não peguei, eu deixei com a minha sogra, com a minha ex-sogra. Por quê? Porque ela teve uma dor terrível. Ela passou por uma dor na qual eu passei, só que a dela foi muito dolorosa. Ela perdeu o filho em um acidente. Ele acabou morrendo no acidente. Claro que isso não foi nada do que eu queria. E nem desejei isso. Quando Deus sarou meu coração, Ele mudou a minha vida. Então eu já tinha perdoado Ele quando tudo isso aconteceu. Então o Senhor, Ele me deu essa oportunidade, eu fiz ao contrário. Eu não poderia tirar a criança dela, na qual já estava convivendo com ela há muito tempo, então ela já tinha esse zelo por essa criança, e o meu filho já tinha convivência com ela por muito tempo, então já estavam ali acostumados no ambiente com ela. Mas se eu quisesse fazer, eu tinha feito, mas eu não fiz. Eu fiz da forma de Deus, não da forma do homem. E as pessoas não entendem. As pessoas, muitas delas falam, agora tá na tua oportunidade, agora tu pode fazer isso. Cuidado com os conselhos. Busque em Deus. Às vezes os conselhos de quem não entende pode te levar a fazer o que Deus não quer que você faça. Aos teus olhos pode parecer certo, mas não é o certo de Deus. Pode até dar certo e estar funcionando, mas não é o certo de Deus. E eu fiz o que era certo de Deus. Então eu deixei, perguntei pro meu filho se ele queria continuar lá, ele continuou. Eu abri meu coração para minha ex-sogra, cuidei dela, vou lá, cuido, faço tudo que ela precisa e faço com amor. E faço com respeito, com zelo. Então Deus me mudou. Aqueles que me causaram dor, aqueles que me fizeram mal, eu devolvi em amor, em perdão. E ali começa a jorrar água, porque a pessoa vê a transformação dentro de nós. Não é uma transformação de fora. Não é uma transformação superficial. É uma transformação de dentro para fora. E isso aconteceu na história de José. Aconteceu na vida de José, queridos. Eu estou dando aqui um pedaço do meu testemunho, mas o meu testemunho é muito maior do que você possa imaginar. E eu aprendi a ouvir mais a voz de Deus. A organizar os meus talentos no Senhor, o meu chamado profético, porque eu tenho um chamado profético e eu ouço a voz de Deus. Deus me leva a ter visões extraordinárias, Deus me leva a curar através da oração a vida de pessoas. E eu quero te dizer que hoje eu sou feliz, eu não preciso conquistar ou ter algo para ser feliz. Eu decido ser feliz todos os dias na presença do Senhor, porque Ele é o eu sou, Ele será comigo em tudo. Então não deixa a situação roubar a tua felicidade, a tua alegria, porque é você decidir ser feliz na presença do Senhor. Os dias maus vão vir os dias, as aflições vão vir, mas o Senhor vai ser conosco e Ele vai nos ajudar a passar por essa situação. Então ame ao teu próximo, ame os teus inimigos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça para o teu próximo aquilo que você faria para você. Não faça mal. Deixa a justiça de tudo que aconteça nas mãos do Senhor, que só Ele sabe fazer, só Ele pode fazer. E José entrou nesse nível. José, ele poderia ter usado tudo que os irmãos dele fez com ele para querer se vingar, para querer se sentir o coitadinho, o que foi ali pisado, o que foi ali rejeitado, o que foi abandonado, mas ele não fez isso. Existe, amado, o processo que você está passando às vezes de dor, existe o tempo da espera. O tempo da espera é o que faz a gente amadurecer. O Senhor nunca vai te dar nada sem você estar preparado. Ele nunca vai te dar algo grande sem você estar preparado para administrar. Tudo aqui é questão de administração. Você precisa administrar as suas emoções, a tua vida financeira, a tua vida familiar, o teu chamado.
Você precisa administrar tudo porque você é um mordomo do Senhor e Ele quer que você venha agir nessa terra com excelência. É você revelar o céu aqui na terra, não você pegar as coisas da terra e trazer para dentro de você, ao contrário. Você revelar o céu em tudo que tem aqui nessa terra. E isso foi acontecendo na minha vida e aconteceu na vida de José também. Lá em Gênesis 45, você vai ver, vai entender, se você ler depois, a história de José, quando ele vê, se encontra com os irmãos e conhece os irmãos. Porque José, ele foi vendido como escravo, ele foi comprado ali pelo chefe dos soldados ali do faraó, que foi Potifar, né? E ali, aonde José chegou, ele organizou tudo com as suas mãos, com seus talentos. José não deixou as suas emoções travar a sua vida, ele continuou a vida. Por quê? Porque ele esperou em Deus, o tempo de Deus foi o aperfeiçoando. Esperar em Deus não quer dizer que você não vai fazer, não vai administrar essas coisas aqui na terra. Esperar em Deus é questão de você confiar nele, deixar ele te conduzir para o teu destino e o teu propósito, mas você não vai deixar de fazer o que você tem que fazer. José fez o que ele tinha que fazer. Então ele começou a administrar tudo, porque o coração de José era puro, o coração de José não tinha vingança, não tinha maldade. Ele entregava as dores dele no lugar de oração ao Senhor. Eu cansei de entregar, cansei não, porque não foi cansaço, foi a sua entrega, porque a entrega tira o cansaço do seu coração, da sua mente. Então José se entregava, ele tirava o cansaço, a fadiga, as dores, porque ele ia ali até o Senhor e entregava tudo para o Senhor. Então José recomeçava todos os dias a sua vida. Ele decidia viver porque ele sabia que ele tinha um Deus e que Deus estava com ele. O eu sou estava naquele momento com ele, ali naquele momento da caminhada dele. E ele entendia que ali tinha algo de Deus para ser feito na vida dele. Então o coração de José era bom, que tudo que ele pegava, ele ia bem, tudo que ele pegava administrava. Quando o seu coração está em Deus, amados, quando o seu coração se quebranta no Senhor, tudo na tua vida vai bem. As doenças não vão te afetar, as doenças emocional que pode ser expelida ali no teu corpo. Então, José, ele foi um ótimo administrador na casa de Faraó. Só que chegou outra cilada para José. A mulher de Potifar desejou José e quis José. E ali José rejeitou ela e não aceitou. Ele fugiu da tentação. Então ela ficou com raiva porque ela se sentiu rejeitada. Então ela pegou ali as roupas de José, ali as suas vestes, e arrancou para dizer e acusar José de que José tinha se apossado dela, que José tinha adentrado nela, que José tinha abusado delas, vamos dizer no ditado de hoje. Mas isso não aconteceu. Mais uma vez José foi acusado. E a história de José me ajudou a me curar o meu coração. Porque a minha casa foi acusada de coisas que eu não fiz para arrancarem um filho das minhas mãos. Acusar de coisas que nunca aconteceram, que não foi real. E o mal, quando pessoas do coração ruim faz isso, o mal coopera para eles. Eles colocam pessoas, eles colocam coisa, assunto, eles reúnem provas de forma que as pessoas acreditam nisso. Assim como Deus, o mundo espiritual de Deus vai te conduzindo por certo, ele vai chegar um momento que ele vai revelar tudo, porque nada, amado, que fazendo nessa terra, ou bem ou mal, fica oculto. Uma hora vem. A justiça de Deus, ela é feita. Só que a justiça de Deus tem o seu tempo certo, correto, a hora certa e a hora correta vem. Por quê? Porque Deus, ele, com tudo isso, com meio às tuas dores, ele tem algo para fazer dentro de nós. Assim como ele fez dentro de mim, ele tem algo para fazer aí dentro da tua vida. Eu não sei qual é a história que você está vivendo, qual é a dor, qual é o desespero que você está vivendo e que você acha que não tem jeito, que você acha que é o fim. Eu vou te dizer, não faça nenhuma besteira, porque não é o fim. Não é o fim da tua vida, não é o fim da tua história. Não sei se você está passando ali por uma doença, enfermo ou algo que nos teus pensamentos você pensa que acabou. Não acabou, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Entrega
esse mal, essa enfermidade ao Senhor. Entrega essa tribulação, essa aflição que você está passando ao Senhor. Fale com Ele que Ele te ouve. E Ele faz, porque Ele me ouviu. Ele me ouviu. Teve momentos que o Senhor eu senti Ele me olhando. Eu chorando, eu senti Ele me olhando. E Ele ficava ali calado me olhando. Mas Ele estava ali sarando meu coração. Quantas vezes eu não dormi no chão chorando? Quantas vezes eu não tinha sono e ficava ali e o Senhor me fazia dormir nele. O Senhor me dava sono. E quantas vezes com a minha dor ali, eu achando que eu não ia ser luz para ninguém, o Senhor enviava pessoas na minha casa para me orar por elas. Eu ficava, Senhor, não tem força nem para mim. Mas o Senhor conduzia, porque o Senhor, aquilo que nós fazemos, nós não fazemos por nós mesmos. Não tem a ver com nós, é tudo sobre Ele. É Ele que faz em nós, não é nós. É Ele que nos usa, nós somos instrumentos nas mãos dEle. Em meio à dor, se você se permitir ser luz na vida de alguém, o Senhor também vai fazer na sua. Porque na hora que eu orava, mesmo com aquela dor, com as pessoas e pelas pessoas, o Senhor fazia, sarava. E Ele também me sarava. Então não use desculpa, não use nenhum impedimento para fazer aquilo que Deus te deu para você fazer. Continue, porque José não parou no meio da dor, ele não usou as dores, ele não usou as situações para parar, ele continuou. Mesmo sendo acusado de coisa que ele não fez, ele foi jogado no cárcere, ele foi preso ali. Mas José, ele usou do amor e da bondade o tempo todo. O amor vai nos aperfeiçoando. O amor de Jesus, de Deus, vai nos aperfeiçoando quando nós permitimos esse amor de entrar dentro de nós. E José fez tudo que era bom. José, com a sua sabedoria, com seu amor, com seu coração zeloso, zelando a presença de Deus dentro dele, porque, amado, a gente precisa zelar a presença de Deus dentro de nós. Nós precisamos cuidar, nós precisamos ter sempre esse lugar de prioridade no Senhor, sempre. Então José trabalhou naquela prisão, ele organizou tudo. E o chefe daquela prisão ficou perplexo ali de ver o tanto que José era diferente. Ele poderia chegar ali, ser mal e fazer coisas que não fazer nada, mas ele fez o que era diferente. Ele revelou Deus em tudo, ele deu glória ao nome do Senhor em tudo, meus queridos. Então foi perfeito tudo que José fez. E ali Deus usou dos talentos de José para tirar ele daquele lugar. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Porque José começou a usar dos seus talentos e ele foi reconhecido ali. E o que José revelou ali? Ele revelou a natureza, ele revelou a bondade de Deus em todos os lugares. E tudo que estava oculto, uma hora veio à tona. Porque vem, amados, Deus, ele é perfeito. Não queira fazer nada com as suas próprias mãos, mas deixa o Senhor fazer. Não leve nada com as suas próprias mãos, deixa o Senhor fazer. E aí José começou a revelar sonhos dos dois homens que estavam presos, que era o copeiro e o outro era o que experimentava o vinho. E aí um teve um sonho, José falou ali arrumando, compartilhou com eles que ele sabia ali naquele momento revelar o sonho daquela pessoa. E um contou o sonho, o outro também. E o sonho de um era para devolver ele ali aos seus serviços diante do faraó, e o outro ia ser morto. Então José revelou, e aquele que ia ser morto, com certeza ele ficou aflito, ele não acreditou, mas aconteceu. E o outro realmente voltou a servir o rei e experimentar novamente o vinho, antes do rei beber, né, o que era o faraó ali naquele momento. E aí José falou, lembre de mim, não esqueça de mim. E eu quero te dizer que Deus, ele não esquece. Deus, ele nunca faz nada fora do tempo e da sua hora. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é perfeito em tudo que ele faz, ele foi perfeito. O tempo que Deus trabalhou em mim, amados, foi o tempo de me transformar. Foi o tempo de cortar ainda ali as pontinhas. Foi o tempo de lapidar uma joia nas mãos dele. Foi o tempo de me preparar, de tirar ainda as rugas, de tirar ainda as feridas, de tirar ainda a rachadura que estava em mim. Então foi o tempo certo. Deus, ele vai fazendo dia por dia. E ali Deus não esqueceu de José. No tempo certo, aquele homem lembrou. Deus lembrou aquele homem
que ele precisava lembrar de José para Faraó. E quando aconteceu, Deus deu o sonho para Faraó. E ali Faraó ficou perturbado e ninguém sabia decifrar aquele sonho. Mas Deus lembrou aquele homem: olha, você está devendo algo para José. Então vá lá e compartilhe que José sabe decifrar esse sonho. E José foi lá, foi chamado, ele compartilhou quem era José para Faraó. E Faraó chamou José, trouxeram José. E José decifrou o sonho para Faraó, falou para ele como deveria fazer. Então não tinha ninguém para administrar que não fosse José. Então José foi levantado como governador do Egito. E só ali ele não podia ser acima do rei, ali no trono de Faraó, mas de todas as outras coisas ele era maior. Então foi colocado um anel ali como sinal de quem era José, que ele foi reconhecido. Deus não esquece da gente. Se você está passando por alguma situação e você está vendo que está demorando e achando que Deus não está te vendo, não fale isso, não fale nada, não deixa a tua boca falar de coisas negativas, de coisas que não é verdade, porque o inimigo, ele olha a situação que está passando e ele tenta distorcer que Deus não está fazendo nada. Ele tenta distorcer no teu coração que nada vai mudar, que nada vai acontecer, que é justamente para você continuar nessa prisão, murmurar, se voltar contra as pessoas, se voltar contra Deus. E não é isso que Deus quer. Deus, ele faz, ele nunca deixou de fazer. Deus, ele trabalha o tempo todo. O tempo todo. Então, Deus só estava esperando o tempo e o momento certo. Aliás, Deus não espera, quem espera somos nós. Deus trabalha a gente. Então Deus, ele sabia do momento, do tempo certo, que José estava ali, que Deus não tinha esquecido dele e que ele ia ser lembrado naquele dia. E ele apontou José. Em cada lugar que José foi, por mais que fosse coisas injustas, situações dolorosas, mas tudo aquilo Deus pegou e ele conduziu José onde Deus queria que José fosse. Então, mesmo que os irmãos fizessem aquilo ou não fizessem, Deus sempre ia apontar José para aquele lugar. Da forma de Deus, mas Deus ia levar. E Deus conduziu José a ser governador do Egito e cuidar, salvar todo aquele povo da fome e os seus próprios irmãos, a sua própria descendência. Entendeu? Para que a descendência dele continuasse. Foi dali que veio as 12 tribos de Judá. Então Deus é maravilhoso, irmãos. É o tempo de Deus. E esse tempo é demorado, às vezes não pode demorar, a gente não sabe quanto tempo. Mas Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando na nossa família. E José, ele foi usado. José, ele abriu o coração. Ele, quando viu os irmãos, ele não deixou aquilo ali travar a vida dele e ele se vingar dos irmãos, porque ele poderia ter feito isso, mas ele fez igual a mim. Essa história, ela foi para abrir os meus sentidos. Ele não usou do que ele poderia fazer, ele fez o bem, em vez de fazer o mal, ele fez o bem. Então, o que eu quero te dizer, faça o bem, o tempo todo faça o bem, porque o bem nos dá o espírito de liberdade, o bem nos dá uma afeição de Deus maravilhosa sobre as nossas vidas. E faz com que você se encha da grandeza e da glória de Deus todos os dias na tua vida. E José perdoou os irmãos, amou os irmãos. Quando os irmãos viram que era eles, o semblante deles mudaram, eles ficaram com medo, mas José fez ao contrário. Ele perdoou, amou os irmãos e ainda deu alimento para os irmãos, não só alimento físico, mas alimento espiritual, porque naquele momento ele liberou os irmãos daquela carga pesada que eles vinham carregando há tempo, de ter mentido para o pai que José tinha sido comido por uma besta, de ter mentido para o pai que José estava morto. Então eles carregaram essa acusação muitos anos dentro deles. E isso torturava eles dia e noite e dia. Mas naquele momento houve ali uma conexão de Deus com José e com seus irmãos. E naquele momento foi quebrada aquela maldição, foi quebrado aquele peso, aquele jugo pesado, e o Senhor deu o jugo suave dele para eles. José tanto liberou perdão, quanto os irmãos também liberaram aquele sentimento de inveja, aquele sentimento ruim que tinha no coração deles. E ali eles entenderam
que José não queria tomar nada deles, que José era uma pessoa boa, que se permitiram os sentimentos errados, fazer coisas erradas. Cuidado com seus sentimentos, os sentimentos são enganosos. Nosso coração precisa estar cheio de coisas boas, não coisas ruins, porque as coisas ruins, ela vai te conduzir às coisas ruins. Mas as coisas boas do teu coração vai te conduzir às coisas boas, porque José, mesmo no meio da tribulação, aflição, o coração dele não mudou em direção a Deus, ele não deixou se contaminar com as suas dores, com nada. Ao contrário, o coração de José começou a plantar as coisas que estavam ali. O seu coração, ele revela do que está cheio, ele fala do que está cheio. Mas José só revelava a bondade de Deus. É tanto que não houve só uma cura, não houve só um alimento para aquela nação, para aquele povo. Mas José curou a sua família também, curou os seus irmãos, curou tudo. E ali José conviveu muito tempo com seus irmãos e trouxe o pai e a família para morar ali. O faraó deu uma boa terra para eles ali. E o que eu quero te dizer, amados, seja fiel a Deus. Continue fiel a Deus. Não saia da presença do Senhor por coisas que aconteceram ou está acontecendo com você no meio da tua igreja. Ao contrário, perdoe. Ame, se permita ser amado, se entregue cada vez mais a Deus. Não queira fazer o mal, não queira fazer as coisas com as suas próprias mãos. Espere o tempo do Senhor, porque Ele é justo, Ele sempre vai fazer a justiça dele. E Deus, Ele vai sempre revelar as verdades, porque aconteceu comigo, Deus revelou a verdade. Meu filho está aí comigo. Hoje ele mora ainda com a avó, mas eu posso ter ele a hora que eu quero, ele vem a hora que ele quiser. Nós saímos e Deus ainda me conduziu a curar o coração dele das mágoas que ele ficou na caminhada, pelas mentiras, pela opressão do pai e tudo mais. Então Deus, ele faz. E hoje eu cuido da minha ex-sogra. Para você ver, hoje eu cuido com amor. Deus sarou, Deus tirou a raiva, porque a raiva traz doença, a falta de perdão traz doença. E se você não perdoar, amados, Deus também não vai te perdoar. Não importa quem está errado, quem está certo, o que aconteceu, qual foi a dor. Porque o Senhor não vai te dar uma dor que você não consiga mais carregar. Mas venha para Ele, porque Ele vai te ajudar. O Senhor é o eu sou, Ele é com você na tua caminhada, Ele será com você o tempo todo, Ele vai te ajudar a você passar por aquele processo de transformação naquilo ali, Ele vai te ensinar algo com aquilo ali, mas Ele não vai te deixar só, você não vai se afundar, você não vai morrer, você não vai enlouquecer, por quê? Porque se você procurar o caminho e a pessoa certa, é procurar Deus em vez de procurar pessoas que te dão mau conselho, você vai vencer. A tua história vai mudar e a alegria do Senhor vai vir sobre você e o Senhor vai te levar a você conquistar o que tem que ser conquistado e o Senhor vai te apontar para o teu propósito, para o teu futuro, para o teu destino. Aprenda com essa história de José e libere o coração, libere o perdão, porque às vezes isso que está acontecendo aí dentro de você é a falta de perdão e às vezes perdoar você mesmo. Perdoe você, porque o Senhor já nos perdoou. Lá na cruz, Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Às vezes tem doença no teu corpo, que já virou crônica, ou tem coisas que você passa por causa de mágoa, de tristeza, de perturbações. Então, confie no Senhor, deposite tudo isso, esse fardo que você vem carregando há anos, deposite nele, porque só Ele pode lavar, só Ele pode tirar lodo que está aí dentro, só Ele pode tirar aquelas coisas grossas ainda de sujeira que estão aí dentro. Só Ele pode limpar a nossa mente, o nosso coração, é só Jesus. E Jesus, Ele faz. Ele faz porque Ele fez na minha vida, Ele mudou a minha mente, Ele mudou o meu coração. Os meus sentidos são para Ele. As minhas afeições do meu rosto, do meu coração mudou. O Senhor aformoseia o rosto da gente. Ele nos muda nele. E você vai ver como você vai começar a conquistar. As coisas vão começar a acontecer no natural. Você vai começar a ouvir a voz dele, ele vai te conduzir no caminho da verdade. Mas não se afaste do Senhor por nada. Não vire as costas para o Senhor, não queira acusar o Senhor de nada, não queira acusar as pessoas de nada. Entenda que algo que está acontecendo na sua vida é porque algo grande vai vir. Confie no Senhor, busque nele entender
a estação, entender a orientação através da palavra dele, entender o que ele quer que você venha fazer, que ele quer que você venha viver nesses dias. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por mim, eu oro pela minha casa, pelos meus filhos, eu oro por cada irmão que vai ver esse vídeo. Eu oro, Senhor, para que a palavra profética venha sobre eles, para que o Senhor venha dar destino, que a situação que eles estão vivendo, às vezes não seja igual ou parecida com a de José, não seja igual ou parecida com a minha, porque cada um de nós, Senhor, temos uma história, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor está vendo, o Senhor está perto, o Senhor, meu Pai, quer mover a ação do Teu Espírito em cada vida, em cada coração, Pai. Eu oro para que o medo que está sobre o coração dos meus irmãos, Senhor, a dor que está, que o Senhor quebrante o coração para que venha um perdão sobre a pessoa si própria que está, meu Pai, há anos sem conseguir se perdoar pelos seus erros, suas atitudes, e que libere perdão em direção das pessoas que precisam ser liberadas, Pai. Que as correntes do inferno não venham travar o seu chamado, não venham travar a prosperidade sobre a sua vida. Que as pessoas que estão enfermas, Pai, com mal-estar, com problemas de pressão, de tireoide, Pai, com problemas, meu Pai, no útero, Senhor, na coluna, Senhor, com câncer, seja totalmente curada, restaurada, que o Espírito Santo sopre vida dentro delas, Pai. Que o Espírito Santo arranque toda a enfermidade do corpo físico, toda a prisão do corpo espiritual, do seu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, porque o Espírito é do Senhor, Pai, o nosso Espírito de vida que o Senhor soprou dentro de nós é do Senhor, Pai. Nós te entregamos nesse momento, Pai, cada pessoa que vai ouvir esse áudio, Pai, cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, Senhor, que seja restaurada a sua casa, a sua vida e a sua família, que essas pessoas possam sentir a presença do Senhor, Pai, que elas sejam impactadas, Senhor, em nome de Jesus, pela tua presença, Senhor. Pessoas que já estão desistentes, pessoas que estão chorando, Pai, pessoas que estão desesperadas, pessoas, Pai, que já não sabem mais o que fazer, para onde correr, que precisa do socorro, porque o Senhor é o eu sou, Pai, o Senhor é conosco, o Senhor sempre será conosco em meio à aflição, à dor, à perca, Senhor, vem lavar, vem tirar todas as dores, Pai. Coisas do passado que precisa ser consertada, coisas do passado que precisa ser esquecido, Senhor. Que venha viver o hoje com o Senhor no nome de Jesus, Pai. Sim, Espírito Santo, visite cada irmão, visite cada pessoa, Senhor, e traga luz, luz tirando a escuridão, luz, Pai, tirando toda a sujeira, Senhor, com as águas da vida que vem do teu trono, envia anjos, Pai, celestial, quebrando as maldições, quebrando qualquer visita maligna do mal, Senhor, no seu interior, na sua casa, em suas moradas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio na habitação do teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados, eu espero que esse testemunho e essa palavra sobre a vida de José, se você quiser ler, tá lá em Gênesis 45, a história dele começa mais um pouco à frente, mas você também pode ler Gênesis 45 e dizer que isso é só uma parte do meu testemunho. Meu testemunho é muito grande, mas essa é uma pequena parte de um pouquinho do que aconteceu e do que Deus fez na minha vida. Quero te dizer que com o Senhor nós podemos chegar a grandes lugares e vencer. Vencer o nosso eu, vencer o mal e se transformar naquilo que Deus quer. Renascer do Espírito. Renascer, ter um coração como um coração de uma criança. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te conserve nele, que o Senhor te conduza ao caminho da verdade. Até o nosso próximo vídeo.